Meus irmãos, quando o pastor Carlinhos me convidou e deu esse tema, assim diz o Senhor, eu falei assim, Deus do céu, o que eu vou falar lá? Assim diz o Senhor, eu vou ter que falar o que Deus disse. Eu vou ter que falar o que Deus disse, o que Deus ensina, que a palavra do Senhor traz para nós como ensinamento. Porque o tema aqui, já lido já 2 vezes, pelo menos, hoje, diz que o Senhor é aquele que nos ensina o que é útil e guia pelo caminho. Então eu vou sair um pouquinho desse tema e daqui a pouco eu volto. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 22. E nós vamos aprender um pouquinho com este homem, ou com a palavra que aqui está. Um pouquinho, porque é ensino, não é? O Senhor não é aquele que te ensina, e eu sou da área de ensino. Então nós vamos aprender um pouquinho. Amém? Que Deus nos use, por sua misericórdia, esta noite, para sermos bem útil aos irmãos. Jó 22, capítulo 22, e no verso 21, a palavra diz assim: une-te, pois, a Ele, a Deus, e tem paz, assim te sobrevirá o bem. Aceita-te, peço a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir, como pedra dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. E tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente, sim, será libertado pela pureza das tuas mãos. Amém? Amém. Para a gente entender um pouquinho esta palavra, aqui está falando de um personagem bíblico chamado Jó. Quem é Jó? Jó é um homem que viveu milhares de anos antes de Cristo, e este homem, vivendo no seu dia a dia, Deus recebe a visita de Satanás, e Satanás vindo, e Deus fala: de onde você veio? Ao Satanás: eu vim de rodear a terra. Aí Deus fala para ele: viste meu servo Jó, homem temente, reto, justo, e desvia-se do mal. Olha o que Deus provoca. Deus provoca Satanás. Está falando para Satanás: eu tenho um homem na terra que é melhor do que você. Satanás então fala: o homem é abençoado, é rico, tem família abençoada, vários filhos, a mulher está rico em gado, em prata, em ovelhas. Esse homem, é lógico que ele vai te temer, é lógico que ele vai te adorar, é lógico que ele vai ser justo. Olha o que Satanás está propondo, dizendo que a fé de Jó, a devoção de Jó, o fato de Jó adorar a Deus, ser temente, ser puro, ser justo, ser reto, desviar-se do mal, devia-se ao simples fato dele ser rico, ser abençoado. Então Deus fala para Satanás: toca tudo que ele tem. Então Satanás vem, rouba o gado de Jó, rouba as ovelhas, põe fogo na sua casa,
mata seus 10 filhos, e vem de novo a Deus. Ora, tirei tudo dele, ele continua fiel, mas qualquer homem servirá pela sua própria vida, pela sua própria saúde. Então Deus fala assim: então fere a saúde dele, pode ferir. Jó então começa a ficar todo chagado. Aí a gente aprende alguma coisinha já. Satanás rouba, destrói, provoca doença, provoca morte. Satanás rouba, mata, destrói. Sabe-se lá se há algum prejuízo na nossa vida? Sabe-se lá se alguma coisa que está acontecendo conosco não é a mãozinha, o rabinho do Satanás que está lá querendo mexer nas coisas da gente? A nossa família, nossos bens, nossa saúde. Nós precisamos identificar isso. Mas Jó chagado, doente, ainda vem a sua esposa e fala: amaldiçoa seu Deus e morre, rapaz. Como quem diz, abandona tudo e morre. Ela, não critiquem essa mulher, amém? Ela certamente vendo o sofrimento do marido e falou: olha, é melhor morrer. É melhor que Deus te mate de uma vez. Mas o Jó faz o quê? Eu recebi o bem do Senhor, eu fui rico, eu tive tudo, eu tive saúde, eu tive todas as coisas, foi porque Deus me deu. E agora Deus me tomou. Ele não dá honra, não dá glória para Satanás. Ele entende que Deus permitiu todas as coisas, embora Satanás é quem tenha feito. Meus irmãos, ali a gente vê Deus ensinando Jó, e a Satanás Deus está corrigindo. Satanás, você teve tudo, era príncipe nos céus, e você deixou tudo para quê? Para se orgulhar, para querer ser maior do que o próprio Deus, ou ser igual a Deus. Orgulho, soberba. Já tem tudo e não se satisfaz. Mas o Jó, depois de ter perdido tudo, pastor Carlinhos, ainda consegue: eu dou glória. A palavra entrar dentro do meu coração. Como é que eu faço para ter essa palavra em mim? A cada coisa que você aprender, a cada dia, você tenta colocar em ordem, tenta colocar em ação. O pastor Carlinhos aqui, antes de mim, falou: não basta só ouvir, não basta só guardar o verso de cor. Não adianta nada disso se não colocar em prática, em vida. A Bíblia não diz que a gente tem que aprender a palavra? Ora, o Senhor disse que ensinaria aquilo que nos é útil, não é isso? Então a gente tem que ter sede dessa palavra, tem que querer essa palavra, para que as bênçãos do Senhor venham sobre nós. Será que isso é verdade, irmão Nilson? É verdade. Coloca a palavra de Deus em ordem, em primeiro lugar na sua vida. Não perca um culto de ensino. Tem um momento de aprender, de ouvir a palavra, ouvir uma mensagem. Ouça atentamente e tenta pegar alguma coisa e falar assim: isso aqui eu ainda não vivo, isso aqui ainda é preciso na minha vida, e coloca em prática. Começa a fazer aquilo virar um hábito, virar um... E daqui a pouco é respirando Bíblia. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus que eu acho absurdamente grande, poderosa. É uma palavra tão comum, repetida por todo mundo conhece. A palavra diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se Deus mandou essa palavra, eu vou fazer o que essa palavra está mandando. O que aquela palavra mandou fazer? Clamar. E se eu clamar?
Deus vai responder e vai me anunciar, vai fazer, vai manifestar, vai criar situações grandes e poderosas que eu ainda não sei. Se Deus não está fazendo nada de diferente na nossa vida, se a nossa vida é a mesma, um marasmo espiritual, não muda nada, não tem nada de novidade, não tem uma bênção para contar, é porque está faltando clamor, porque Deus não é mentiroso. Está faltando clamar, porque Deus não é. E clamar, Monils, o que é clamar? Clamar é gritar. Então eu tenho que ir lá no meu quarto, Monils, 3 horas da manhã, dobrar meu joelho e começar a Deus, gritar. Fica calmo, aí a polícia aparece, a vizinhança apedreja a sua casa, o cachorro late, o papagaio acorda, o galo canta. Não é para isso, não. O clamor aqui é um grito da alma. É o que o próprio Jeremias disse, que Deus nos ouviria quando buscássemos de todo o nosso, nós o encontraríamos, pastor. Então muda a sua oração. A sua oração tem que ser um grito da sua alma. Não basta aquela oração, Senhor, muito obrigado, essa noite é uma bênção, Senhor. Meus irmãos, não dá. Esse é crente normalzinho. Você vai ter vida normalzinha. Mas se você falar, Deus, eu estou precisando da tua bênção, de uma transformação espiritual na minha vida. Deus, eu estou precisando que o Senhor abra os portais do conhecimento do Senhor, daquilo que o Senhor é. Revela-te a mim. Deus, eu estou precisando de uma cura. Eu estou precisando, Senhor, da tua bênção para a minha casa. A Bíblia promete que vem bênção. Faz isso. Busca Deus numa campanha como essa. Marca uma campanha particular na sua casa de oração às 3 da manhã, às 2 da manhã, 4 da manhã. Marca um jejum, você e Deus, sozinho lá na sua casa. Vai ser 7 dias de busca. Irmão, coloca um objetivo, você vai ver se Deus não faz. Deus faz. O problema é que a gente cruza o braço e fala assim, não, Deus sabe que eu preciso. Sabe? Não, Deus sabe. A hora que for a hora Ele traz, né, irmão? Deus sabe quando, Deus sabe. Deus sabe. Só que tem uma coisa. Tem hora de lançar semente para poder colher. Se você não plantou, não colhe. Essa é uma lei bíblica, é uma lei simples. Se eu jogar alguma coisa para cima, cai no chão, dada a lei da gravidade. Se eu plantar alguma coisa num solo bom, uma semente boa, nasce. Se o meu coração for um coração que busca Deus, eu plantar uma semente de fé, vai nascer o meu milagre, vai nascer a minha bênção. O problema é que nós estamos aqui, deixa Deus fazer. Tem muitas comodismo no meio do povo de Deus. Nós precisamos ir além. Amém? Se a gente continuar no verso aí, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. O que é a conversão? Os irmãos sabem o que é conversão? O que é converter? Converter é uma operação simples no trânsito. É você estar indo numa direção, você faz uma meia volta e volta no sentido oposto, no sentido inverso. É como se eu estivesse indo para São Paulo, eu viro e volto para o Putim. A Bíblia está dizendo, muda de direção, aprende a palavra, coloca em prática, você está automaticamente andando na direção contrária do que você estava. Por isso que tem antes a palavra primeiro, aí depois haverá força, haverá poder para a conversão, haverá poder para a gente deixar o hábito ruim.
A gente vai tirar da nossa tenda, e tenda aí tem dois sentidos. Pode ser a nossa vida, nós somos a tenda, a morada, a casa do Espírito de Deus. Como pode ser a nossa casa onde nós vivemos, como pode ser a nossa igreja, como pode ser o lugar onde vivemos. Se nós colocarmos a palavra de Deus em prática, a nossa tenda vai ser limpa da iniquidade do pecado. Na nossa casa, o nosso comportamento será diferente, provocará comportamentos diferentes. Aí a Bíblia continua: eu me uni a Cristo, reconciliei com Ele. Eu coloquei a sua palavra em ação na minha vida. Eu clamei a Ele, busquei a Ele, uni-me a Ele na oração. Eu afastei a iniquidade, limpei a minha casa, a minha vida. Aí vem a bênção. Então amontoarás ouro como pó e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. Dá a impressão que a gente vai ter bastante ouro, né? Ah, irmão Nilson, então vou fazer isso. Filhinho, se quiser ouro, vai lá para Carajás, vai extrair o ouro lá na Serra Pelada, se ainda tem ouro lá. Procura uma mina de ouro aqui em Minas. Olha, procura uma mina de ouro lá no Pará. Se você quiser ouro, vai lá na Goldfinger, tá certo? Esse ouro aqui não é isso. São as riquezas eternas. A presença do Espírito que não se compra com ouro nem com prata. São as bênçãos de Deus, a paz da nossa alma que a gente não compra com ouro e com prata. É a saúde da nossa alma e do nosso corpo que a gente não pode comprar com ouro e com prata. São as bênçãos do Senhor que seguirão os que crerem e ouvirem a palavra de Deus. E aí ele vai dizer: o Todo-Poderoso, o próprio Deus é que vai ser a sua riqueza. Há um homem na Bíblia que tinha de tudo, tinha ouro, tinha riqueza, tinha gado, tinha tudo. Só não tinha um filho, um homem chamado Abraão. Mas um dia Deus fala para ele: Abraão, eu sou a tua grande riqueza, o teu grandíssimo galardão. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus fala para ele: eu sou a riqueza tua. Você está preocupado em ter um filho. Eu sou a riqueza que pode te dar esse filho, ou tudo mais o que você desejar. A Bíblia diz que é para a gente buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscou Deus, colocou Deus em primeiro, aplicou a palavra, viveu a palavra de Deus, pode ficar sossegado, a tua horta já está feita, e chegará o tempo de você colher os seus frutos. Porque Deus vai abençoar. Deus tem compromisso com o seu povo. Nós somos filhos, não somos? Ora, se somos filhos de Deus, um bom pai é capaz de cuidar do seu filho. Eu tenho uma filha, ela tem hoje 23 anos, mas eu lembro quando era criança, chorando de dor, eu orava e falava: Deus, coloca a dor nela em mim, mas livra a minha filha. O meu Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai do céu, Ele é tão poderoso que Ele não tirou só a nossa dor, Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todas as bênçãos nos alcance através de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que se Ele deu o seu Filho por nós, como não nos daria também todas as demais coisas que acompanham a salvação? Então não faltará nada para quem for atrás de Deus. É o salmista Davi que diz: olha, fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, ou padecer necessidade, e a sua descendência mendigar o pão. A bênção alcança os nossos filhos e netos, dada a nossa fidelidade com Deus. Irmão, não para por aí. Aí ele diz no verso 26: então te deleitarás no Todo-Poderoso,
e levantarás o teu rosto para Deus. É aquilo que o irmão Carlinho falou. Começa a ler um versículo, 2, 3, a Bíblia. Daqui a pouco você não quer parar de ler. A gente começa a orar, tem dia que é tão difícil orar. A gente dobra o joelho, parece que dói tudo. Mas se a gente insistir, falar, não, eu não vou sair daqui, eu vou continuar orando. A mente vai para Guará, vai para Cunha, vai para Paraty, vai para São Paulo, eu vou atrás, eu vou orar. Vai chegar uma hora que você vai dobrar o joelho e a glória vai descer automaticamente. Vai ser fácil orar, vai ser fácil ler a palavra, porque você insistiu, você plantou. O chão estava meio duro, mas você continuou plantando e aguando. Chega uma hora que a semente dá. E aí a gente vai ter paz, vai ter deleite pela presença de Deus. Eu não sei se os irmãos já passaram provas, dificuldades na vida em que a gente dobra o joelho para orar, falar com Deus, e a lágrima que antes era amarga, dolorida, começa a ficar até doce. A gente começa a sentir Deus, aquela presença gostosa, vem a manifestação da glória de Deus, a gente sai até mais leve. E a luta continua lá, mas a gente sai mais leve para continuar a caminhada. E quando a gente menos espera, as coisas vão se resolvendo e a luta é vencida, e lá vem testemunho de glória. Aleluia. Vai buscar o Senhor. Abre a sua Bíblia no Salmo 37, lembrei dele agora. Vai falar do deleite. Salmo de número 37, verso 4. Deleita-te também no... Tenha prazer em orar, tenha prazer no culto, tenha prazer em adorar, em louvar, tenha prazer em Deus, e Ele considerará o que deseja o teu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo, Ele vai fazer algumas coisinhas só, não, tudo fará. Os irmãos estão entendendo? Ah, meu Nilson, é Deus que faz quando Ele quer, é verdade. Só que tem uma coisa, quando eu vou a Ele, me deleito nele, aí Ele faz. Porque tem gente que não plantou e quer colher. Planta a oração, planta a leitura da Bíblia, planta a adoração, planta louvor, tocando, cantando, planta a adoração, planta. Quem planta, colhe, aleluia. Meus irmãos, eu quero continuar ainda lá no livro de Jó. Tu orarás a Ele, lá no verso 27, capítulo 22 de Jó, verso 27. Tu orarás a Ele, Ele te ouvirás, e pagarás os teus. O que eram os votos? Votos era quando alguém ia buscar Deus. Ele tinha uma necessidade, ele falava, Deus, eu vou te buscar, e o dia que o Senhor ouvir a minha oração, Senhor, eu vou cumprir um voto. Ana, lembra que precisava de um filho, queria um filho, era estéril, era envergonhada, desprezada, porque era estéril. Ela falou, Senhor, eu agora vou cumprir um voto, vou dar meu filho para o Senhor. Deus deu um filho para ela, e ela um dia cumpriu o voto e entregou o filho lá para Deus. Quem sabe a gente buscando a Deus, a gente já não tem um voto. Senhor, eu vou testemunhar, eu vou falar para todo mundo que eu recebi minha bênção. Ou Senhor, vou marcar aquele culto de ação de graça. Lá na minha igreja era costume, dos mais antigos, que quando a gente recebia uma bênção, pastor Carlinhos, a gente marcava um culto de ação de graça. E o que era o culto de ação de graça? O começo era culto, agradecia a Deus, contava o milagre para todo mundo se alegrava. E no final era café com leite, pão com manteiga, era salgadinho, era pão com carne, era refrigerante. Estou alegre, vou pagar meu voto. Aleluia. Era o culto de ação de graça. Quando falava, vai ter culto de ação de graça, todo mundo já sabia, já tem comida. Digo, eita glória. Marca o seu culto de ação de graça.
Você vai orar, Deus vai ouvir. Eu já falei aqui, Jeremias ensinou: clama a mim, eu vou te ouvir, eu vou fazer. Aleluia. Meus irmãos, vocês não sabem a dimensão da oração. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é a dimensão da oração num testemunho que eu vivi. Tem gente que pensa que orar é só dobrar o joelhinho ali, falar alguma coisinha com Deus, já levanta. Não, irmão, quando a gente busca de todo o coração, que a gente derrama a nossa alma, que a gente chora, que a gente se entrega na oração, quer Deus, meus irmãos, a gente sai do natural, sai do lugar e entra no sobrenatural. Daqui a pouco eu dou um testemunho, os irmãos vão entender o que é isso que eu estou dizendo. No verso 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Ou seja, depois de reconciliação, de pedido de perdão, arrumei a vida, limpei a tenda, apliquei a palavra no meu viver, fui orar, me alegrei no Senhor. O que eu pôr o nariz para fazer vai dar certo, porque eu ando na direção de Deus, Deus me dirige, Deus me aponta o caminho a seguir. Não, Nilson, mas pode a gente escolher alguma coisa? Pode. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de fazermos algumas escolhas muito interessantes. Existem coisas que a gente não escolhe. Eu não escolhi a minha altura, o meu tamanho, eu não escolhi nascer numa família pobre, eu não escolhi nascer em Guaratinguetá, eu não escolhi muita coisa. Mas uma coisa também é verdade, que às vezes Deus coloca portas diante de nós e diga: escolhe. E aqui vai dizer: quando você determinar algum negócio, escolher algum negócio, a mão de Deus vai estar abençoando você. Mas por quê? Porque você é justo, reto, temente, é servo de Deus e não vai escolher coisas qualquer, não vai fazer coisas qualquer. Você vai estar na direção de Deus sempre. Eu lembro de uma vez, agora eu conto o testemunho, que eu estava numa oração, orando, e comecei a buscar a Deus. Senhor, eu quero uma experiência nova contigo, eu quero experiência nova contigo. E chegou o dia que eu tive a experiência. Eu estava num culto na minha igreja, quando chamaram para vir à frente, eu fui lá na frente e falei assim: Deus, eu quero uma experiência contigo. E naquela noite, eu não sei o que aconteceu, que apagou tudo. Meu corpo caiu no chão. E de repente, parece que o meu espírito saiu, a minha alma saiu. E eu saí, o corpo estava lá embaixo, eu estava num lugar muito alto. Uma experiência sobrenatural, irmão Carlinhos. E naquele dia, irmão Carlinhos, eu olhei aquela infinidade, o universo todo. E Deus falou comigo: este lugar que tu estás é o lugar da determinação. O que você disser aqui, acontece lá embaixo. Aí, meus irmãos, se você fosse para um lugar desse, o que você diria? É o mesmo lugar quando Jesus disse para o cego: o que tu queres que eu faça? É o mesmo lugar que Deus falou para Salomão: pede o que você quiser, Salomão. Os irmãos estão entendendo? Eu estava ali orando ali na frente, orando, e Deus me levou a este lugar. Aí, gente, eu comecei a falar. Falei. Eu era um jovem bem feinho, magrelo que só, Jesus da glória. Eu falei: Senhor, eu quero casar com uma mulher bonita.
Aí eu falei, falei, meu carinho. Eu quero ter um carro. Eu quero ter um bom emprego. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Falei de coisas espirituais a respeito da minha vida, a respeito do meu ministério. Eu quero esse dom disso, eu quero o dom daquilo. Eu comecei a determinar um punhado de coisa em cima. Não demorou muito, apareceu uma irmã lá na igreja, assim, já estava na igreja, né? Eu aqui abri o olho e encontrei. Gente, que mulher linda. Estou errado, minha irmã? Não, né? É bonita mesmo, não? Linda. Gente, a mulher tem 58 anos e se eu olhar para ela, você diz que ela tem uns 40 só. Linda, 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 linda. E eu falei assim, Senhor, falei a respeito de filhos. Deus me deu uma filha só, mas que gatinha linda. Deus me deu emprego, comecei a trabalhar. Hoje eu estou, olha, eu estou igual a irmã Clélia, minha esposa, está igual a esposa do Júlio, lá todo mundo odeia o Cris. Meu marido tem 5 empregos. Eu sou professor, eu trabalho em 5 escolas diferentes. Deus me abençoou tremendamente na minha profissão. Comecei a ser destaque. E eu falava, Deus, mas eu estou fazendo a mesma coisa de sempre. Mas a mão de Deus abençoava. E eu comecei a determinar um punhado de coisas. E uma hora eu perguntei, mas Deus, o que o Senhor viu em mim? Para me trazer um lugar tão grande desse? Eu não sei o que tu viu em mim. Não é assim que a gente canta? Deus me respondeu. A gente canta, né? Deus falou para mim, eu não vi nada. Nada! Foi assim, desse jeito, uma voz forte gritou, eu não vi nada em você. Eu perguntei, me humilhando, e Deus respondeu, me humilhando mais. Não há nada em nós, mas Ele nos amou. Aleluia. Eu não sei o que tu viu em mim. Não vi nada. Não tem nada para Ele ver. Tudo que há em nós é Ele que fez, é Ele que opera. A glória é dele somente. E ele disse para mim depois, você já esteve aqui outras vezes. Eu falei, não tive não. Quando que eu tive essa experiência de eu ser arrebatado durante o culto? Eu nunca tive isso. Foi a primeira vez. E Deus não me respondeu. Aí eu voltei, gente. Voltei. Achei aquele corpinho lá deitado lá, entrou de novo. Sabe quantas vezes eu tive lá? Depois Deus me ensinou, me explicou. É quando eu oro. Quando você ora, você ultrapassa a dimensão normal. Você entra nessa dimensão em o que você fala, Deus ouve e acontece na terra. Então não sou só eu que tive lá, você também já esteve lá. Já esteve lá, irmão? Já esteve lá também. Vocês já estiveram lá. Nós não nos encontramos lá, nós não nos vimos lá não. Mas vocês já estiveram lá, não tiveram não? Aleluia. Já não teve oração respondida? Então Deus te levou lá. Entenderam o poder da oração? Aí, meu irmão, quando você determina alguma coisa, você fala alguma coisa em Deus, acontece. Tudo que eu disser acontecerá, mas primeiro Deus tem que estar em mim. Bom, Nilson, você acredita nisso, que um homem pode falar e as coisas acontecerem? É lógico que eu acredito, tem na Bíblia. Davi, vendo o gigante Golias, o que ele disse para o Golias? Eu vou cortar o seu pescoço, em nome do Senhor dos Exércitos.
vou tirar a sua vida, Golias. E tem mais. Os exércitos dos filisteus nós vamos devorar, nós vamos vencer ainda hoje. Aleluia. Ele não somente trouxe bênção para ele em derrubar Golias, honra para ele em derrubar Golias, vitória para ele em derrubar Golias, mas quando ele derruba o Golias, ele derruba também todos os filisteus. São vencidos em nome de Jesus. Ei, entenda, você entrando na presença de Deus, você cheio de Deus, você é vitorioso e derruba Golias na sua casa, na sua família, derruba os filisteus que te atacam. Aleluia. Mas vamos além. Vou continuar. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Tem muita gente declarando muita coisa, falando, vai acontecer. E meus irmãos, se Deus não estiver na vida dele, irmão, é só pensamento positivo. Mas quando Deus está na nossa vida, a nossa boca é fonte profética. A gente fala e acontece, porque Deus endossa. Eu disse para vocês a respeito de Davi. Eu lembro agora também de Elias. Elias falou, pastor Carlinhos, segundo a minha palavra, chove, para de chover e chove. E segundo a palavra dele aconteceu. Ele nem disse em nome do Senhor dos Exércitos, nem falou em nome de Jesus. Ele falou segundo o que eu falar. Sabe o que é isso? É um homem que vive numa intimidade tão grande com Deus, que a boca dele é a boca do próprio Deus. Quer isso para você? Quer ver Deus te usando? Quer ver a tua palavra ter poder, a tua palavra acontecer? Tenha intimidade com Ele, viva com Ele, viva a palavra dEle, busque a Ele, determina buscar a Ele, querer Ele. Porque às vezes a gente determina muitas coisas, negócios nessa vida, mas é necessário primeiro determinar, ir atrás de Deus, custe o que custar. Sai do normal, dê um passo para frente. E quando me abaterem, quando me tentarem me derrubar, eu vou dizer: haja exaltação, a minha palavra vai me levantar. Vou ensinar um negocinho simples aqui, pastor. Vocês não concordar, não concordem, tá bom? Eu sempre chamo os meus alunos, eu sou professor, já disse para os irmãos, eu chamo meus alunos de lindos. Ô meus lindos, ô lindinho, ô lindinha. E aí alguns ficam assim meio envergonhados, porque sabe que é feio. A gente sabe quando a gente é feio, não é mesmo? A gente sabe. A gente tem espelho em casa. Fica sossegado. Eu já fui tão mais feio. Jesus melhorou. Aleluia. E vai melhorar mais ainda lá no céu. Aleluia. Aí eu falo para eles: olha, vocês olham para o espelho e chama aquela figura que está no espelho lá, que é ele mesmo, chama de lindo. Vai que ele acredita e se sai dali lindo. Só que quando eu trabalho assim, querido, lindinho, campeão, ou bonito, ou bonitinha, ou florzinha, meus irmãos, acaba toda malcriação na sala. Traz paz para eles. Eles se sentem valorizados. Eu não chamo, ô fulano de tal, ô seu pestinha. Jamais. Começa a usar a sua boca para levantar, fazer as coisas acontecer diferente em casa. Por isso que eu falo: ô linda, ô bonita, para minha esposa quase todo dia.
Isso muda a minha visão. Isso muda a forma como ela me vê e vê o mundo. Faça isso com teu filho. Deus te abençoe, meu filho. Vai para a prova, vai com Deus. Eu estou orando aqui em casa, você vai ser vencedor lá. Pegou o caderno para estudar, está difícil estudar. Vamos lá, meu filho, eu vou orar ali, você estuda, hein? Começa a construir, a sua boca construindo. Com humildade, sabendo que é Deus quem faz. Não é a sua palavra positiva que constrói nada, mas Deus faz. Você é servo e serva dele. Você tem a marca do Cordeiro aí. Você é cheio do Espírito de Deus. Vai, creia. Muda a história ao teu favor. Eu ficava bravo com os meus alunos e xingava mesmo. Estava dura. Aí eu falei assim, a turma está cada vez mais carente, a molecada. Eu falei assim, já sei. Aí Jesus me ensinou. A palavra branda desvia o furor. Eu chamo a atenção dele. Ô bonito, pelo amor de Deus, para com isso, rapaz. Ô bonito, chamo 2 vezes. A terceira vez a sala está chamando a atenção dele. Eu chamei ele de bonito, eu não dei a dura nele. Eu não arrebentei com ele. Vamos mudar? A nossa boca tem que construir. Haja exaltação, haja coisa boa. Ei, esse haja aqui é o mesmo que Deus usou quando criou o mundo. A terra era sem forma e vazia, mas Deus foi dizendo: haja, haja. No meio do caos, no meio da bagunça, no meio da luta, no meio do alvoroço, haja coisa boa, haja paz, haja alegria, haja prosperidade, haja bênção, haja cura, haja poder de Deus na minha casa, na minha vida. Haja. E daí, irmão Nilson, eu estou na bênção, mas meu marido de repente não é abençoado, não é. A minha esposa, o meu filho, a minha sogra, meu sogro, meu tio, minha tia. Lê essa palavra aí, o último verso. Olha o poder, irmão Carlinhos, da palavra de Deus. Olha o poder, irmão. Olha esse poder aí, ó. E livrará até o que não é inocente. Ou seja, até o que tem pecado, até o que tem coisas erradas na vida, será libertado pela pureza das tuas mãos. Por causa de você, Deus opera na sua família. Por causa de você, Deus opera no seu trabalho. Por causa de você, Deus opera na tua igreja. Por causa de você, Deus opera à sua volta, até em quem está errado. Irmão, quando a gente lê isso aqui, pelo amor de Deus, leva isso aqui a sério. Senão, se isso aqui tudo for mentira, Deus é mentiroso. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga alguma coisa e se arrependa do que disse. Os irmãos estão entendendo? Hoje nós estamos numa campanha por um mês. Que mês que é hoje? Mês de setembro. Isso aqui serve para o ano inteiro. Aleluia. Fique em pé, vamos orar. Posso orar, pastor Carlinhos? Meus irmãos, ainda esses dias eu estava na minha casa, lá deitado na minha cama, só o meu celularzinho, vendo lá o YouTube, filminho de animarzinho, e aquilo lá, essas coisas de bobo. Essas coisas de bobo que a gente faz de vez em quando no celular. Eu senti uma vontadezinha assim de orar. Sabe que a vontadezinha que você... Ela vem assim, eu falei assim, nossa Deus do céu, peraí. O capeta não pode, porque o capeta não vai me instigar a orar, né? A minha carne, eu querer orar, a minha carne vai querer o filminho aqui, tá gostoso aqui, deitadinho, vendo o filminho. Mas eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou orar. Quando você sentir um toquinho, você vai só lembrar, irmão. Amém?
Vai dar aquela vontadezinha, irmã, sabe aquele? Amém? Os irmãos estão entendendo? É Deus falando assim, é o Espírito de Deus falando assim: vem, que tem uma porta aberta para você. Os irmãos estão entendendo? Quando sentir aquele pum, só o toquinho, não recuse, é o Espírito de Deus falando com você. Você vai sentir isso para orar, vai sentir isso para ler a palavra, vai sentir isso para vir para o culto. Quando der aquela vontadezinha, não, é coisa da minha cabeça. Tá bom, filho. Você acha que a sua cabeça vai falar assim, vai orar? Se não for hábito, ouve essa voz do Espírito quando ela te tocar. Se eu não estou enganado, foi segunda-feira. Eu estava na cama, como eu disse, irmãos, e senti essa vozinha, esse toquinho, deu um gostosinho assim, sabe? Uma coisinha, presença de Deus assim, dá um negocinho gostoso. Falei, vou orar. Eu consegui vencer o celular. Já teve vez que eu senti um negocinho e não fui orar. Deu zebra depois. Mas esse dia eu fui orar, pastor Carlinhos, na segunda. E aí eu estava orando lá, orando, oração normal, buscando Deus, querendo Deus, e falando, apresentando meus problemas. Daqui a pouco Deus falou assim: você entrou naquela dimensão de novo. Deus falou para mim: você entrou naquela dimensão de novo. Eu falei assim: ah, é? Vou determinar de novo. E determinei algumas coisas a respeito do meu ministério, a respeito da minha filha, a respeito da minha esposa. Eu falei assim: Deus, eu determino que aconteça isso. Meus irmãos, pelo amor de Deus, não é todo dia que você vai dizer eu determino e acontece, tá? Se você começar eu determino todo dia, toda hora, você vai se decepcionar e vai largar a mão de Jesus. Mas há momentos em que Deus nos leva para aquela dimensão, lá na oração. Os irmãos estão entendendo? Nós vamos agora orar. Nós vamos entrar nessa dimensão. Eu quero que você ore com a boca fechada, sem falar um A. Eu vou orar calmamente aqui. Você vai orar com fé. Qual é o seu problema? Tinha um hino antigo que a gente cantava: conte para Deus os teus problemas. Fala com Ele aí agora. Entra naquela dimensão, faz força para entrar nela. Meu Deus, mas eu não sinto, eu não vejo, eu não percebo. Não tem importância. Quantas vezes eu entrei nessa dimensão sem saber? Um dia tinha uma irmã nossa da igreja. Ela estava internada com a filha que nasceu, e a criança acabou por defecar dentro da própria mãe, e houve uma contaminação. A mãe na UTI, a criança na UTI. Eu dobrei o meu joelho lá em casa. Eu falei assim: Senhor, é muita ousadia minha. Pode até parecer um desrespeito, mas eu vou colocar minha mão na barriga da minha irmã. E eu lá na minha casa, no sofá, eu coloquei a mão assim na barriga dela e fui começando: Senhor, cura hoje. Cura esta mulher, esta criança hoje, Deus. Faz um milagre hoje. E eu com a mão na barriga da irmã. Só no meu mental ali, né? A irmã está no UTI, eu lá na minha casa. Senhor, eu estou sentindo, o Senhor vai fazer um milagre. Cura, Jesus. Ei, outro dia estavam as duas fora da UTI, e a moça já está com uns 25 anos, casada pela glória de Deus. Faz isso agora. Lembro de outro caso. Uma criança, fizeram 5 ultrassons com a criança recém-nascida. A criança nasce com um rim só. Aí a mãe leva num culto, num trabalho de tenda, trabalho evangelístico que temos na nossa igreja. E eu peguei aquela criança lá e falei assim: Jesus, agora eu vou orar por quê? Vou orar para Jesus abrir a porta do emprego para ela. Recém-nascido? Não é. Vou orar para Jesus prosperar? Não é, só saúde. Eu peguei a criança, meus irmãos, abracei assim, eu falei: Senhor,
É como se fosse minha filha, eu vou orar por essa criança. E eu não falei um A, só chorei. E Deus tocou o meu coração e falou assim: eu já fiz a obra. E eu devolvi para a mãe e falei: mãe, Deus fez alguma coisa nessa criança, eu não sei o que é. Levou para o médico examina. Aonde você arranjou outro rim para essa criança? Cinco ultrassons e só tinha um rim. O médico examina, faz exame de novo. Está o rim lá dessa criança. A criança deve estar com uns 8, 10 anos já de idade. Irmão Nilson, Deus faz isso na vida de alguns, não, na vida de todo mundo, que a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Você crê? Então começa a orar. Irmão Nilson, eu vou levar lá para o pastor Carlinho orar. Pode trazer, o homem de Deus vai orar, Deus vai operar. Mas por que mesmo você não põe a mão? Creia. Um dia eu estou com um pedreiro lá em casa. Abaixa e levanta, abaixa e levanta. Falei para ele: rapaz, o que está acontecendo aí? Ele falou: estou com a coluna travada aqui, eu estou pondo essa pia para você aqui, mas não vai estar feio do meu lado. Eu falei assim: antes que esse homem quebra a pia, deixa eu fazer uma oração para ele. Eu falei assim: moço, Benedito, eu vou orar. Ele falou assim: amanhã é meu aniversário, eu estou completando 28 anos, e nunca em um aniversário meu eu tive paz. Todos eles teve polícia, teve briga, bebedeira, briga entre irmãos, com meu pai, com a minha mãe. 28 anos de guerra no dia do meu aniversário. Eu falei assim: opa, então vamos lá. Meus irmãos, e eu orei. Passa uns 15, 20 minutos, então o homem desce, sobe. Eu falei: cadê a dor? Ele falou: é mesmo, ele sumiu. Eu falei: outra glória. Isso foi no sábado. No domingo, aniversário dele, 10 horas da noite, eu volto da igreja e passo na casa dele. A minha esposa falou assim: se é hora de passar na casa dos outros. Eu falei assim: não, eu quero saber como foi o dia dele. Cheguei lá e falou assim: rapaz, foi o melhor aniversário da minha vida. Meus irmãos vieram, trouxeram bolo, e foi festa, e foi alegria, não teve um rolo. Eu falei assim: rapaz. Eu falei assim: eu acho que eu vou fazer mais isso. O homem hoje é presbítero na Assembleia de Deus. Jesus até salvou ele. Você quer viver isso? Eu te ensinei como hoje. Você quer viver isso? Faz a experiência, põe a mão e ora. Ah, irmão Nilson, eu também sou imperfeito, como arroz e feijão, filho. De vez em quando, olha, minha esposa fala para mim: Nilson, você está ruim. De vez em quando eu também falho, igual você. Agora põe a mão na sua cabeça. Deixa eu começar em você. Pai eterno, aí está o teu povo. Há poder, Senhor. Há poder no nome de Jesus. E é esse nome que nós invocamos, ó Pai, agora sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, ousadamente eu chego a Ti agora, Senhor, sabendo que sou indigno e sou merecedor de nada. Não sou merecedor de absolutamente nada, como ninguém aqui o é, Senhor. Nenhum de nós. Mas tem uma coisa, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor nos amou. E é por esse amor agora, Senhor, que com as mãos sobre as nossas cabeças, na ousadia que o Senhor me dá, eu determino as novas coisas para essa igreja, para esses meus irmãos, para esse ministério. Deus, abre as portas daqui para o povo entrar, Senhor, e traz gente de fora, Senhor, traz gente de onde for, Senhor, toca corações e faz achar esta porta para a glória do Teu nome. Senhor, dá graça, poder aos irmãos, ao pastor Carlinhos, Senhor, e os demais obreiros para cuidar das almas. E a cada irmão que aqui está, que sua mão na sua cabeça, opera, Senhor, abre uma dimensão nova na vida deles a partir de hoje. E o Senhor
toca nesses corações. Fala forte, Jesus. Fala forte, Jesus. Acorda na madrugada, Jesus. Oh, Pai querido, toca eles de verdade a te buscar. Senhor, não deixa ter paz, ter sossego até orar, até abrir a Bíblia, até te encontrar, Deus. Enche eles do teu amor, da tua glória, e a cura do corpo, a cura da alma. Ah, meu Deus, e a bênção para a família se estenda conforme pregamos hoje. Em nome de Jesus nós oramos. Recebe a bênção e senta dando glória. Amém.